Fala galera, beleza? Professor Kelton Reis e essa aula é fantástica. Essa aula muda vidas. Vai por mim. Se você entender isso aqui, sua vida vai mudar. Olha só, galera. Fatores do clima. Qual que é a ideia aqui? Para você nunca mais decorar clima de um lugar. Você entender isso aqui, você nunca mais vai decorar o clima de um lugar. Você vai entender por que o clima é daquele jeito. Independente do lugar, seja um continente, seja um país, você vai entender por que o clima é do jeito que é. Você não vai mais decorar. Cara, essa aula é fantástica. Essa aula tem o selo Kelton Reis de qualidade. Pessoal, seguinte, fatores do clima. Qual que é a ideia? Primeira coisa, vamos entender esse conceito de zonas térmicas. Tá? Então, o planeta Terra está dividido basicamente em três grandes zonas térmicas. Tá? De acordo com a luz que recebe do Sol, tá? Cada região vai ter uma temperatura diferente de acordo com a luz que recebe do Sol. Então, por exemplo, regiões aqui, faz de conta isso aqui é o planeta Terra, tá? Faz de conta que esse ovo que eu desenhei é o planeta Terra. Então, regiões mais próximas da linha do Equador, mais próximas do centro da Terra, vão ter uma intensidade luminosa muito maior do que regiões polares, regiões que estão ali em altas latitudes. Então, de acordo com a latitude, a gente vai ter basicamente três zonas térmicas e uma outra que depois eu vou falar, mas basicamente três zonas térmicas. Então é o seguinte, essa região aqui, ó, aqui tem a linha do Equador, essa linha pontilhada vermelha, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, a linha pontilhada azul, Círculo Polar Antártico, a linha pontilhada azul, Círculo Polar Ártico. Tá? Essa área aqui, achurada em vermelho, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é a zona térmica, né, ZT, intertropical. Toda essa área aqui, toda essa área é a zona térmica intertropical. Tá? Isso significa o quê? A grosso modo, nessa área vai predominar o clima tropical. Tá? Predomina o clima tropical. Nessa área aqui em azul, ó, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, é a zona térmica temperada sul. E você tem essa mesma zona na parte norte, zona térmica temperada norte. Nessas áreas, tanto no norte quanto no sul, vai predominar o clima temperado. Lembra do clima temperado? As quatro estações bem definidas, né? O outono, as folhas caem, na primavera, as flores, aquele clima dos filmes que a gente está acostumado, filmes norte-americanos, né? Então, clima temperado. E aqui, ao sul do Círculo Polar Antártico e ao norte do Círculo Polar Ártico, né, próximo aos polos, você tem o clima polar. Tá? Então, esses três climas vão ser básicos. Tá? A gente vai sempre sair desses três climas. Olha só, o clima tropical, aqui no meio, onde mais recebe luz solar. Clima temperado, aqui nas zonas térmicas temperadas. E o clima polar, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte. Tá? Esses três climas são básicos, temperado, polar e tropical. Além deles, aqui próximo à linha do Equador, você tem uma área de clima equatorial, tá? Onde vai predominar o clima equatorial. Ok? Clima equatorial, chuvas o ano inteiro, calor o ano inteiro, praticamente só uma estação ao longo do ano. Tá? Esses quatro climas, esses três das zonas térmicas, mais o clima equatorial, são os climas base. A gente vai usar eles como climas base. A gente vai sempre sair disso. Se não houvesse mais nada, o clima da Terra seria exatamente assim. Seria exatamente isso. Seria do verbo não é. Tá? Por que não é? Porque existem outros fatores que modificam o clima, como a continentalidade, como massas de ar, como relevo,
como correntes marítimas. Tá? Outros fatores modificam o clima. Você tem o surgimento de desertos em algumas áreas. Tudo isso vai modificar o clima da Terra. Ok? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, dá uma olhada aqui nas zonas térmicas. Tá? Presta atenção nesses 3 climas, mais o clima equatorial. Ok? A gente vai sempre imaginar, quando você vai tentar entender o clima de um lugar, de um continente, por exemplo, você vai ver onde que está o continente em relação a essas zonas térmicas. Ah, esse continente tem uma área cortada a linha do Equador. Então, nessa área vai ter uma tendência a ser um clima equatorial. Ah, esse continente tem uma boa parte entre as zonas, a zona intertropical. Então, tem uma tendência a ter um clima tropical. Ah, tem a maior parte da zona térmica temperada. Uma tendência ao clima temperado. E assim por diante. Tá? Então, essa é a primeira parte. A primeira parte é localizar aqui nas zonas térmicas onde está o seu continente, o seu país que você quer analisar o clima. Primeiro ponto. Achou? Imagina que você está ali vendo, imagina que só tem esses climas aqui. Como é que seria? Tá? Você tenta ver. Tenta ver como é que seria o seu continente aplicando só esses 3 mais o clima equatorial. Feito isso, aí você vai passar por outros fatores. Aí você vai tentar entender o que altera para aquele clima não ser do jeito que é. Então, por exemplo, se a gente pegar na África, por exemplo, na linha do Equador tem uma área que não é um clima equatorial. Uma boa parte da África cortada pela linha do Equador é o clima equatorial, outra parte não é. Por quê? Porque a gente tem um relevo, você tem planaltos elevados, né? Clima mais frio. Então, naquela parte vai ser um clima um pouco mais frio, um clima tropical, por exemplo. Então, a gente vai sempre fazer isso. Você vai sair dessa base e depois ver onde tem os outros fatores, onde que esses fatores influenciam. Pode ter um deserto. Aqui não é clima temperado porque tem deserto, então vai ser clima desértico. Tá? Você vai ver quais fatores que estão mudando os climas. Tudo bem? Isso a gente vai fazer com todos os lugares para a gente entender como que funciona, para a gente ver, entender, não decorar o clima de um lugar. Beleza?